Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tema Teoria dos Conjuntos, neste bloco vamos estudar três operações envolvendo conjuntos: união, interseção e diferença. Começando pela união, sejam os conjuntos A e B. A união desses conjuntos é representada por todos os elementos que se encontram em pelo menos um dos conjuntos relacionados. Entenda o seguinte: pelo menos um representa a palavra ou. Se um elemento aparecer no conjunto A ou no conjunto B, ele faz parte da união. Vamos entender esse conceito a partir da representação por diagramas. Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Os elementos que aparecerem somente no conjunto A, que é essa região aqui, eles fazem parte da união. Os elementos que pertencerem a essa região aqui, ó, ou seja, aqueles que pertencem somente ao conjunto B, também fazem parte da união. E, claro, os elementos comuns a ambos os conjuntos, ou seja, aqueles que representam a interseção, também fazem parte da união, tá bom, pessoal? Então, os elementos que aparecerem em pelo menos um dos conjuntos fazem parte da união, ou seja, pode aparecer somente no conjunto A, somente no conjunto B ou em ambos os conjuntos. Vamos entender na prática a partir desse exemplo. Eu tenho aqui o conjunto A e tenho o conjunto B. Eu quero a união, que é representada por este símbolo, similar ao U. Então, A união com B, nós teremos, vamos lá, o zero aparece somente no conjunto A, faz parte da união. O 1 aparece somente no conjunto B, faz parte da união. O 2, que aparece em ambos os conjuntos, também faz parte da união. O 3 aparece somente no conjunto B, faz parte da união. O 4 aparece em ambos os conjuntos, também pertence à união. O 5 aparece somente no conjunto B. O 6 somente no conjunto A. O 8 somente no conjunto A. E o 10 somente no conjunto B. Então, aqui nós temos a união entre os elementos A e B. E ela contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Tá bom, pessoal? Então, o que eu fiz aqui na prática? Eu fui pegando todos os elementos que aparecem em pelo menos um dos conjuntos. E eu consigo representar essa quantidade também pelo diagrama. E é o que eu vou mostrar agora. Observe. Eu tenho aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Começando pela interseção, que são os elementos comuns aos dois conjuntos, eu tenho aqui ó, o 2 e o 4. São os elementos comuns. Eu vou realçar aqui para que você possa entender. Ó. O 2 e o 4 aparecem no conjunto A e aparecem no conjunto B. Ok. Agora, os elementos que pertencem somente ao conjunto A. 0, 6 e 8. Então, está aqui. Ó. 0, 6 e 8. Por fim, os elementos que pertencem somente ao conjunto B. São eles o 1, o 3, o 5 e o 10. Vamos anotar. 1, 3, 5 e 10. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos na união. Vamos verificar? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, certinho. Trabalhamos aqui a união entre os elementos A e B. Ressaltando, né, são os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. Pode aparecer somente no conjunto A, somente no conjunto B ou em ambos os conjuntos. É justamente agora o nosso foco essa região, ambos os conjuntos, pois eu vou falar sobre a interseção. Sejam os conjuntos A e B. A interseção desses conjuntos é representada pelos elementos comuns aos conjuntos relacionados. Quando eu falo comuns, significa o seguinte: devem aparecer no conjunto A e
no conjunto B, tá bom, pessoal? Em ambos os conjuntos. Em relação à representação, é essa região aqui, ó. É a região comum aos dois conjuntos, tá bom, pessoal? Então, interseção, elementos comuns aos dois conjuntos. Pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Assim, a interseção é representada pela palavra e, tá bom? Na prática, fica fácil você entender, até porque no exemplo anterior, a gente já definiu a interseção. Lembrando que a interseção é representada por este símbolo, similar a um U de cabeça para baixo. Então, tem aqui, ó, A interseção com B, nós teremos os elementos comuns, que são o 2 e o 4, né? São os elementos que aparecem em ambos os conjuntos. Então, aqui, eu tenho apenas dois elementos, claro. Em relação à interseção, eu tenho a região comum aos dois conjuntos. Então, o 2 e o 4 aparecem aqui. Lembrando, pessoal, que tanto a união quanto a interseção são operações comutativas, tá bom? Então, lá na união, eu tenho isso aqui, ó. A união com B é a mesma coisa que B união com A, tá bom? Só para a gente poder reforçar aqui. E na interseção, isso também acontece. A interseção com B é a mesma coisa que B interseção com A. Tanto a união quanto a interseção são operações comutativas, então não importa a ordem. A união com B é a mesma coisa que B união com A, assim como A interseção com B é a mesma coisa que B interseção com A, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque na diferença, vocês vão perceber que não existe essa reciprocidade. Ela não é uma operação comutativa, tá bom? Vamos lá. Sejam os conjuntos A e B. Define-se como diferença entre A e B nessa ordem ao conjunto representado por A menos B. Então vamos lá, pessoal, já adiantando. Quando eu falo sobre a diferença, ela não é comutativa. Então A menos B é diferente de B menos A. O que é A menos B, pessoal? Vamos lá, vamos entender. O que seria A menos B? A menos B são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Ou seja, aparecem somente no conjunto A, tá bom? Então, na representação por diagrama, é essa região aqui, ó. São os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. Ok. Quando eu falo B menos A, ocorre justamente o contrário. São os elementos que aparecem no conjunto B, mas não aparecem no conjunto A, ou seja, pertencem somente ao conjunto B, que é essa região aqui. Observando essa parte da representação por diagrama, fica fácil você perceber que A menos B, que é essa região aqui, é diferente de B menos A, que é essa região aqui, tá bom, pessoal? Então, diferença de conjuntos, quando eu falo A menos B, B menos A, são situações diferentes. Não existe reciprocidade, tá bom? A diferença não é uma operação comutativa. A menos B, elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. B menos A, elementos que pertencem ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto A. Beleza? Vamos prosseguir. Vou pegar o mesmo exemplo para que vocês entendam, tá bom? Então é o seguinte, aqui está a interseção, mas claro, eu quero determinar a diferença, tá bom? A menos B. Então como é que eu faço aqui em relação a menos B, pessoal? São os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Qual a forma mais fácil de definir a diferença? É simples. Você encontra a interseção. E a partir da interseção, fica fácil você definir A menos B e até mesmo B menos A. Vamos fazer isso? É o seguinte, vamos observar a interseção. A gente já sabe que a interseção contém dois elementos, o 2 e o 4. Tá vendo? Interseção, elementos comuns aos dois conjuntos. Beleza. Então, se você retirar a interseção, fica fácil você definir A menos B e, claro, B menos A. Vou aproveitar e vou fazer os dois, tá bom? O que seria A menos B, pessoal? Os elementos que pertencem somente ao conjunto A, que são o 0, o 6 e o 8. Por isso é importante retirar a interseção. Então, A menos B, 0, 6 e 8. E B menos A, professor?
1, 3, 5 e 10. É só retirar a interseção. 1, 3, 5 e 10. E claro, fácil você perceber que A menos B é diferente de B menos A. Tá bom, pessoal? Então é isso, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver exercícios de aprofundamento, ou seja, questões já cobradas em concursos, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Considere dois conjuntos, A e B, tais que aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os conjuntos A interseção com B e A menos B, respectivamente. O que é importante o aluno entender? O aluno tem que encontrar, a resposta dessa questão. Mas o importante aqui é o aluno perceber que a banca, no concurso, ela não é obrigada a te falar o que é a união, o que é a interseção, o que é a diferença. A partir dos símbolos matemáticos, o aluno tem que saber definir, tá bom? Então aqui, pessoal, a banca não disse nada. Ela botou aqui apenas o símbolo, e esse símbolo é o símbolo de interseção. A mesma coisa aqui, tá bom? Então o aluno deve estar atento a isso. O que é a interseção com B? Elementos comuns aos dois conjuntos. Vamos procurar, pessoal? Olha só. Observe que o 4, o 5, o 6 e o 10 aparecem no conjunto A e aparecem no conjunto B. Então, a interseção, vou anotar aqui, ó, é formada pelos elementos 4, 5, 6 e 10. Elementos comuns a ambos os conjuntos. Ok. A menos B são os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. O que a gente faz? Encontra a interseção e a partir daí fica fácil você definir. Como já encontramos a interseção, fica fácil definir quem são esses elementos. São o 1 e o 2. Então, A menos B, 1 e 2. O nosso gabarito é a letra A. Mas por que, Júlio? Observe que eu quero interseção e diferença, respectivamente. Interseção 4, 5, 6 e 10. Diferença 1 e 2. Portanto, o gabarito é a letra A. Reitero, a banca não vai te falar expressamente união, interseção, diferença e assim vai, tá bom? Nem sempre ela faz isso. Então, o aluno deve estar atento aos símbolos. Júlio, e na representação por diagrama, como seria? Vamos aproveitar. Eu tenho aqui o conjunto A e tenho aqui o conjunto B. Então, a interseção contém 4 elementos. Quem são? O 4, o 5, o 6 e o 10. Beleza. Elementos que pertencem somente ao conjunto A. 1 e 2. Elementos que pertencem somente ao conjunto B. Nós temos o 3 e o 8. Lembrando, claro, esse não é o foco da questão, é só treinamento. União entre A e B contém quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No caso, a união com B não é o foco da questão, só para a gente treinar. Nós teríamos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 10, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Próxima questão. Eu tenho os conjuntos A e B. Eu quero o número de elementos de A união com B. A união com B são os elementos que aparecem no conjunto A ou no conjunto B, ou seja, pelo menos um dos conjuntos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Todos eles vão aparecer. E aqui o 3 e 4 representam a interseção, também entra o 5. Então, eu tenho 5 elementos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Pensando aqui na representação por diagrama, sempre fundamental para o entendimento de muitas questões, na parte do diagrama. As operações, elas são melhor, resolvidas. Nós temos aqui a interseção, que são os elementos 3 e 4, que aparecem em ambos os conjuntos. A menos B seria 1 e 2, aparecem somente no conjunto A. E B menos A seria aqui, ó, o 5. Repare que nós temos 5 elementos, tá bom? Então, a ideia é sempre essa, o aluno fazer com calma. E a representação por diagrama, para as operações, ela é melhor, porque o aluno consegue visualizar cada detalhe, tá bom? E fechando a nossa aula, vamos resolver mais uma questão. Nós temos agora os conjuntos A
B e C. Eu quero verificar qual dessas informações está correta, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos na ordem. A união com B, a união com C, a banca diz que é isso aqui. O aluno não precisa verificar tudo. É só ele perceber se alguém não aparece, tá bom? Repare o seguinte, pessoal. Por exemplo, o 6, ele aparece aqui. Ele deve estar na união. E observe que ele não aparece aqui. Então, já sei que está errado. Porque a união entre A e B, união com C, quando eu trabalhar isso aqui, primeiro eu faço a união com B e depois eu vou fazer a união com C, tá bom, pessoal? Mas, claro, eu posso associar. É até importante a gente falar isso, né? A união com B, união com C, é a mesma coisa que a união de B, união com C, tá? Eu posso associar, eu posso andar com parênteses, tá bom? Beleza? Então, 6 em algum momento ele tem que aparecer. E observe que ele não aparece. Então, a letra A está errada. B interseção com C, 0 e 3. Vamos verificar quem são os elementos comuns a ambos os conjuntos? Ó, no conjunto B, eu tenho 0, eu tenho 2 e eu tenho 3. E aqui eu tenho 0, eu tenho 2 e eu tenho 3. Então, repare que a interseção entre B e C, ela contém 3 elementos, que são o 0, 2 e o 3. Só que a banca fala 0 e 3, então está errado. Qual seria o correto aqui, pessoal? Correto? Seria o 0, o 2 e o 3. Então, isso aí está errado. Letra C. C menos B é a diferença entre C e B. Está falando que é menos 1, 5, 6 e 7. O que a gente faz? Tirando a interseção, é fácil você verificar. E eu já tenho a interseção. 0, 2 e 3. Porque conforme a gente já estudou nessa aula, B interseção com C é a mesma coisa que C interseção com B. Então, repare que aqui nós temos os elementos comuns. 0, 2 e 3. C menos B são os elementos que aparecem no conjunto C, mas não aparecem no conjunto B. Quem são eles? O menos 1 e o 7. Então, qual seria o correto aqui, pessoal? Menos 1 e 7. Só que a banca fala que é menos 1, 5, 6 e 7 está errado. Por exclusão, eu já sei que o gabarito é a letra D. A menos C, segundo a banca, é menos 2 e 1. São os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto C. O que a gente faz aqui, pessoal? Vamos encontrar primeiro a interseção entre os conjuntos A e C. São os elementos comuns. Vamos verificar. O menos 1 aparece aqui e aparece aqui. Assim como o 0, o 2 e o 3. 0, 2 e 3. Então, observe que o menos 2 e o 1 aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto C. Então, de fato, o gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.